Graças a Deus que o Senhor é fiel. Aleluia. Agora não está escrito que o Senhor é fiel a mim. Eu tenho que ser fiel ao Senhor. O Senhor é fiel à sua palavra. É verdade. Glória a Deus. Agora, se nós somos fiéis à palavra do Senhor, aí Ele é fiel a mim. É fiel a nós. O Senhor é fiel. Ele é justo. É o justo pelos injustos. Morreu por nós. Então nós precisamos ser fiéis, irmãos, dessa palavra. Essa palavra é uma pessoa. Né? Não é uma simples palavra, não vai ser as minhas palavras. Confesso para os irmãos hoje que eu sempre tenho preparado. Eu sei que não, mas hoje eu falei para o irmão Wilson. Nós decidimos ir para cá, já era mais de meio-dia ou meio-dia, por aí. Nós tínhamos que trazer um negócio aqui para aproveitar e vamos passar lá, né? Mas eu falei, eu não vou falar nada, até eu vou chegar lá e vou ouvir quem tiver para falar, né? Eu ouvi os irmãos falar. Eu falei, não, Deus. Eu falei, mas eu acho que eu vou preparar alguma coisa. Só que, irmão, não deu tempo. Não consegui preparar nada. Mas graças a Deus o Senhor é fiel à sua palavra. Glória. Então eu creio, irmãos, que por eu ter lido já muita coisa, eu tenho muito para falar para os irmãos. Não é por orgulho, é como a Sônia disse. Enchendo do Espírito, falando de vós com salmos, com hinos. Em Atos capítulo 4, a partir do versículo 11, 10 e diante, tá? Pedro foi preso, e a igreja fazia constante oração. Pedro e João foram presos, a igreja está em oração por eles. E a igreja orava os salmos. A igreja orava baseada nos salmos. Mas não tem melhor oração do que orarmos na palavra do Senhor, baseados na palavra do Senhor. A oração de Neemias, capítulo 7, 8, 9, do livro de Neemias, ele orava a palavra do Senhor. O Senhor é fiel à sua palavra. Coloque em prova a palavra do Senhor. O Senhor não erra, o Senhor não mente, o Senhor não tem meias palavras. Agora, nossas orações, irmãos, elas podem se perder. Mas se nós orarmos baseados na palavra do Senhor, o Senhor diz assim, olha, permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Por quê? Porque eu estou pedindo de acordo com a palavra. Não estou pedindo para os meus deleites. Eu estou pedindo, fazendo a minha oração baseado na palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, 2, ele fala sobre isso, a oração. Nossa oração, tudo, olha, o viver do crente, na verdade, tudo é dependendo do Senhor. Tudo é pela palavra do Senhor. O irmão leu o versículo. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não, o Senhor venceu o mundo. Como que ele venceu o mundo? João, primeiras cartas do apóstolo João, escrevendo ali, fala sobre o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa, assim como as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Concupiscência da carne está no mundo. A soberba da vida, dos olhos, a concupiscência dos olhos está no mundo. A soberba da vida está no mundo. Os crentes estão no mundo. A igreja está no mundo. O Senhor diz assim, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, os livre do maligno.
a influência do maligno. Em João 12, o Senhor diz assim: olha, vem aí o príncipe deste mundo, e ele não tem nada a ver comigo, não tem nada de mim. Irmãos, nós demos uma brecha para Satanás, aí ele invade, e ele usa tudo que há no mundo para nos tirar da presença do Senhor, para nos tirar comunhão com os irmãos, para nos tirar da palavra do Senhor. Ele usa o mundo, ele sempre usou o mundo, e ele vai continuar usando o mundo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 31, ele fala também isso. Aqueles que se utilizam do mundo como se dele não precisasse. Mas o mundo é terrível. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou esse sistema mundano. Deus amou a humanidade. Deus amou os homens. João capítulo 1, versículo 11, ele diz assim: ele veio para o que era seu, veio para os que eram seu. Mais interessante, depois ele diz assim: mas o seu não recebeu. Ele usa os seus, depois ele fala o seu, não recebeu. Quem são esses seus? Vamos abrir agora que o Senhor está me dando um sentimento, porque até agora, graças ao Senhor. João capítulo 1, vou falar um pouco de João, já que o irmão entrou ali em João, na leitura oficial. Bom, quer se encher do Espírito? Leia João também. Leia Mateus, leia Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Leia a Bíblia. João capítulo 1, versículo 11. Eu acho que eu vou ter que começar a ler mais para cima. João 10. João 1, 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. É o contrário do que eu falei, né? Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Quem é esse, o que era seu? O que era dele? Irmão, se arrisca a falar? Pode falar, encher do Espírito. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Ele veio para a humanidade. Ele veio para o mundo, os homens, o homem em si. Veio para o que era seu. A humanidade do modo geral. E os seus, quem eram os seus? Os judeus. Os judeus não receberam. Os judeus rejeitaram. Influenciados pelo mundo religioso, político, social, rejeitaram o Senhor. Mas a virada, né? Sempre que tiver um mas, irmãos, um porém, é uma virada. Mas a todos quantos o receberam, judeus ou gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, não crer no nome do Senhor, não crer na pessoa do Senhor. Se tem um pecado que pode ser o pior, né, ou maior, é esse, de não crer no Senhor. O mundo rejeitou, o mundo não creu, porque esse mundo tem um príncipe que manda nesse mundo, que governa esse mundo, sistematizou o mundo. Tem departamento para tudo que nós precisarmos, tem no mundo, e tudo contra Deus. João 2, 15 a 17 fala exatamente isso. O mundo é contra o Pai, é contra o Filho e é contra o Espírito. O mundo é contra Deus.
quando ele fosse, o Espírito Santo, quando viesse, ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Onde está esse versículo aí? No capítulo 12, né? Não. João 15, 16. Espera aí, vamos achar. Acho que é João 16. João 16, versículo. A partir do 7. João 16, 7. Bom, seria interessante se os irmãos já leram. Eu já falei aqui, né? Esses capítulos. Do final do capítulo 12 até o capítulo 17 foi um dia. O Senhor falou tudo isso em um dia. Aliás, uma noite. Começou à tarde, até ele ser preso, ele falou todos esses capítulos aqui. E foi falando. Começou a falar determinados assuntos. Mas ele esperou alguém sair da turminha. Aí ele escancarou o coração. Aí ele abriu o coração. Ele esperou Judas sair, né? E ele continuou falando abertamente. Tem muitos que nós estamos no lugar aí que o pessoal disse assim, não sei o que os irmãos pensam aqui, eu vou falar, mas eles não pensam. E Judas, o Senhor deu a ceia para Judas. O Senhor deu a ceia para Judas? O que os irmãos acham? Não sei o que a Assembleia de Deus pensa. Está na Bíblia. O Senhor não deu a ceia para Judas. O Senhor deu a Páscoa para Judas. Judas comeu a Páscoa. O Senhor lavou os pés de Judas. Ele esperou Judas sair e aí ele começou a falar. Até que está escrito assim, Judas saiu e já era noite. Aí o Senhor começou a abrir o coração. Como o Senhor ia dar a ceia? Um de vós é o diabo. O Senhor ia dar a ceia para o diabo? O traidor? Bom, a maneira de nos encher do Espírito também é lendo a palavra. Das melhores maneiras, é comendo essas palavras. Isso foi dito assim abertamente, todo mundo. Eu fiquei, mas, eu falo aqui, cada um. João 16, 7 diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Não, vou dar um pouco mais para cima. Vou ler a partir do capítulo 1, não. O versículo 1 de João 16. Porque é uma tirada só que o senhor está falando. Desde João 13. João 13, quando ele começa dizendo, né, que chegou a hora de passar deste mundo para o Pai. Várias vezes, né, falaram, acabou o vinho, mulher, o que eu tenho? Não chegou a minha hora. Os seus irmãos, você não vai para a festa? A minha hora ainda não chegou. Minha hora não chegou. Várias vezes ele disse isso. Mas no capítulo 13, versículo 2, fala, chegar a hora. Não, já estava na hora. Era na noite que ele foi traído. Foi na noite que ele ia morrer. Ele foi preso. Então agora chegou a hora de partir deste mundo para o Pai. Mas ele promete consolador e vai. Então no capítulo 16, diz assim, tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Escandalizar é tropeçar. Não é que você vai causar um escândalo, o Senhor falou aquilo. É para que os irmãos não tropeçassem, não caíssem, porque tudo que ia acontecer. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Culto é serviço. Quando os irmãos falam, eu vou para o culto, eu vou servir a Deus. Culto é serviço. Nós não vimos aqui só para ouvir. Nós vamos para servir. Servir os irmãos. Trazer a nossa porção. Um tem salmo. Outro tem hino. Outro tem cântico. Fazer tudo de coração. Como ao Senhor. Não servir os irmãos é servir ao Senhor. Eu não
para servir. O irmão Benito falou, que privilégio. Que privilégio servir ao Senhor. Paulo diz, sede fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Quer ser fervoroso de espírito? Sirva. Sério. Não é só pular. Não é só gritar. É servir. A melhor maneira de ser fervoroso no espírito. Vai limpar o banco aqui, ó, Senhor abençoe o irmão que vai sentar nessa cadeira. Que ele possa desfrutar da tua palavra. E vai, todos os bancos, olha todos os bancos. Não sei onde é que eu estava aqui já. Vem a hora que todos que vos matar, se julgará com isso, tributar culto a Deus. Esse culto é serviço, aqueles que vos matar. O Senhor estava falando isso para ele, né? E nós ouvimos certas coisas do mundo. É uma coisa. Mas aqui, como o Senhor fala, que aqueles que iam, todo o que vos matar, julgará com isso, tributar culto a Deus, seria aqueles religiosos que achavam que estavam prestando um serviço a Deus, matando os irmãos, os discípulos, os apóstolos. Então dói muito mais quando o ataque é de um irmão, é da igreja, é irmão contra irmão. Paulo, no capítulo 20, a partir do versículo 28 de Atos, ele chama os presbíteros da igreja em Éfeso e ele diz um relato muito forte ali. Vamos dar uma pausa aqui, não me perdoe, nós vamos viajar nas páginas da Bíblia, né? Atos, capítulo 20. Depois a gente volta aqui para Atos, capítulo 20. No versículo 17, ele diz assim, olha, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Os responsáveis pela igreja são os presbíteros. Não sei se você tem algum presbítero aqui, mas são os presbíteros da igreja. Aí no versículo 28, ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Os presbíteros são bispos. Presbítero é a pessoa. Os bispos é a função do presbítero, de pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, como Deus quer. Não por torpe ganância, não como dominadores do rebanho, mas como modelos, como exemplo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, está escrito isso. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Irmão, você já ouviu isso? Sangue de Deus. Não está escrito sangue de Cristo, sangue de Jesus, sangue do Cordeiro. Sangue de Deus. Jesus é Deus. E ele diz o 29, eu sei que depois da minha partida, note, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Esse é pior, né? Porque se houver alguma ofensa do mundo, o mundo nos odeia, o mundo odiou o Senhor. Se o mundo não nos odeia, então alguma coisa está errada conosco. Nós estamos sendo iguais ao mundo, nós estamos nos conformando com o mundo. E Paulo recomendou, né? Não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma do mundo. Não se adeque, não se adapte ao mundo. Nossa forma é Cristo. As pessoas têm que ver Cristo em nós. Já ouviu isso?
Para ser crente igual fulano de tal, Deus me livre. Eu já ouvi isso. Várias vezes. Ainda cita uma pessoa. Deus vai falar o que é. Para ser crente igual fulano, eu prefiro ficar na minha religião. Mau testemunho. Qual é a forma? Onde que essa pessoa está moldada? Em Cristo ou no mundo? Em Adão ou em Cristo? O que nós estamos expressando? Que testemunho? Aí diz, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança em todos os que são santificados. E é essa palavra. Essa palavra tem poder de dar-nos herança. Irmãos, a nossa herança é Deus. E Ele é a nossa também. Nós vamos herdar, irmãos, porque Ele depositou em nós. Nós não vamos levar nada para o Senhor, a não ser aquilo que Ele colocou em nós. Deste mundo, isso não quer nada. Se nós amarmos o mundo, irmão, tem sério risco, muito problema. Paulo disse assim em Romanos capítulo 8, se não me engano, versículo 28, todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito, do seu decreto. Mas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus e não amam o mundo. Não ameis ao mundo. Aquele que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Mas o mundo está condenado. O mundo jaz no maligno. Esse mundo não tem nada para oferecer aos cristãos. Embora estejamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós éramos do mundo, né? O irmão Benedito acabou de testemunhar. Quando ele era do mundo. Quando ele pertencia ao mundo. Entendeu? Paulo diz assim, que éramos trevas. Nós não estávamos nas trevas apenas, mas elas faziam parte do nosso ser. Nós éramos trevas. Nós fazíamos as coisas que a consciência não acusava mais. A consciência estava cauterizada. Nossa consciência, nós vamos no nosso painel de controle ali, ó. Aquela luzinha amarela quando pisca, né? Quando tem carro, faltou gasolina. A bateria está dando um sinal. Nossa consciência nos acusa. Não vai por aí. Cauteriza. Se tiver cauterizado, irmão, tá? Não acende mais a luzinha, daqui a pouco o motor do carro. Daqui a pouco está tão distante. Está cauterizada. Sabe o que é cauterizada? É queimada. A luzinha está queimada. É igual você marcar o boi, né? Fica insensível. Quando você marca um boi ali, aquela marca nele ali, fica insensível, cauterizou. Então a gente pratica coisa que tem. Às vezes até pior do que o próprio pessoas do mundo. O Senhor está nos livrando disso aí, né? Então, voltando, livrou na verdade, né? Nos tirou do império de trevas, ele nos transportou para um reino de amor. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 4, se não me engano. Paulo diz assim, ó, vou ler o 3. Graças a vós outros e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Mas esse mundo é perverso, esse mundo é mau. Esse mundo jaz no maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo.
Se amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Como nós podemos amar dois senhores, servir dois senhores no mundo? Não dá. Voltando para João 15, né? Eu falei? 16, né? Vou ler aqui agora, versículo 6, né? Pelo contrário, não é o 6 que eu estava lendo, é o 3. Isso farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou las disse. Não vou las disse desde o princípio porque eu estava convosco. Mas agora chegou a hora. O Senhor ia para a cruz, eu ia partir. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Nenhum de vós me pergunta para onde vais? Ué, mas Pedro não perguntou para o Senhor? Para onde o Senhor ia? Perguntou? Ele perguntou. Em João 14, no versículo 15. Senhor, é bom a gente marcar, né? João 13, na verdade, né? João 13, 16, 36. Quando o Senhor começa a abrir o coração, o Senhor fala: se eu não for preparar lugar, eu voltarei e tal. Então João pergunta, Pedro perguntou, né, para ele aqui antes. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou não me pode seguir agora, mas mais tarde, porém, me seguirei. Como o Senhor falou aqui agora, né? E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pedro perguntou. Mas o que Pedro perguntou aqui? Pedro estava preocupado com o lugar geográfico, com o lugar físico, para onde o Senhor ia, que ele ia atrás. Eu vou até a morte, eu vou atrás do Senhor, todo partido, mas eu vou. Ele achava que era um lugar, eu vou ali descansar. Ele ia, também vou. Mas o Senhor não estava falando de um lugar físico. O Senhor estava falando, irmão, de um lugar que só o Senhor podia ir por eles, a cruz. Aí quando o Senhor fala isso, ele diz assim o versículo 6, pelo contrário, ó, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Agora o Senhor começou a falar, lá no final eles vão entender. O Senhor está falando para um lugar que não era físico. O Senhor ia para a cruz. Quando eu for preparar lugar, eu voltarei. E levarei com vocês, né? Eu não me lembro o versículo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele sempre esteve no Pai. Ele ia levar os discípulos ao Pai. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, voltarei. E quando que ele voltou? Nós já vimos, já falamos. Ele foi preparar um lugar. Mas está muita gente esperando. Você está demorando, né, meu cara? Ele está caprichando na minha mansão lá celestial. Meu resort. Condomínio fechado. Isso é cabeça terrena. O Senhor foi preparar um lugar na cruz. Pela cruz. Ao Pai. E ele voltou 3 dias depois. E ele foi de novo. E vai voltar outra vez. Agora sim. Só que ele não nos deixou órfãos. Ele nos mandou, enviou o Consolador. Disse: eu enviarei outro Consolador para que esteja para sempre convosco. Eu não vou poder estar sempre com vocês, mas o outro Consolador vai estar. Ele conhece. Ele vai estar em vocês para sempre. Não mais agora entre vocês, entre nós.
Ele era Deus, se fez um homem, habitou entre nós, cheio de graça, viveu, morreu, ressuscitou. Um outro detalhe, a ressurreição do Senhor não é um fato histórico. A ressurreição do Senhor não é igual à ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou, tá bom. Ressuscitou a filha da viúva lá, né? O filho da viúva. Não é só algo histórico que aconteceu na história. É um fato que depende de nós estarmos aqui hoje. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Tudo que nós estamos falando aqui não tem valor, irmão, se Cristo não tivesse ressuscitado. 1 Coríntios, capítulo 15, leiam lá. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo homem, ou o último Adão, é espírito que dá vida. Por um entrou o pecado. Pelo pecado veio a morte. E a morte passou a todos os homens, todos morreram. E o pecado não está na nossa carne. E a carne gosta do mundo. A carne é atraída pela concupiscência da carne que está no mundo. Pela concupiscência dos olhos. Aquilo que a gente vê, a gente quer. Já começa a imaginar e querendo viver, não vai. Soberba da vida, ostentação, tudo isso coisas do mundo. O pecado está na nossa carne, é uma força que nos faz pecar. O corpo, Paulo chama o corpo do pecado, né? Por que nós, quando o Senhor voltar, irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 21, diz que nós receberemos um corpo semelhante ao do Senhor. 1 João capítulo 3 também. Por que nós vamos receber um corpo semelhante ao do Senhor? Nosso corpo será transformado. Porque esse corpo não é corpo do pecado. O pecado está nesse corpo. Ele não vai ser erradicado. Até nós sermos transformados, mas esse pecado vai estar agindo dentro de nós. Porque é a natureza pecaminosa. Preciso de muito Cristo. Quanto mais Cristo, menos pecado. Mas o pecado está lá. Como natureza. Então esse corpo que nós vamos receber, semelhante ao do Senhor, não tem pecado. O corpo do Senhor tinha pecado? Não tinha. Ele era semelhança de pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Nunca pecou. Então nós vamos ter um corpo semelhante ao dele. Às vezes a gente acha, né? Eu já ouvi, né? Até um pastor, né? Tem um problema na perna. E falar, se eu voltar com esse corpo de humilhação, né? Porque ele usou uma bola desse tamanho do meu pé. Não posso. Você vai ganhar um outro corpo. Mas não é porque ele está defeituoso. É porque o pecado está lá. É por isso que nós vamos ter outro corpo. É melhor entrar no reino, né? Sem um pé, do que todo ser lançado no corpo do inferno. Se não ser um braço, sem uma mão, mas seja transformado. Isso vai acontecer. Isso vai erradicar o pecado, mas na volta vai ser assim, ó. Um piscar de olhos. Nós seremos transformados. Paulo diz isso, nem todos primiremos, mas transformados. Esse transformado é transfigurado. Transfigurados seremos todos. Os que já morreram, os que ainda não morreram. Um piscar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos. Aí tem outra confusão, não vamos entrar nesse detalhe. Vamos voltar aqui para João 16. Versículo 7 de João 16. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for,
eu vou enviarei. Esse outro consolador, irmãos, é ele mesmo. 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é o Espírito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Porque não crê em mim. Isso é o maior pecado, se a gente for classificar. Porque não crê. Ele veio para o que era seu, para os homens. Mas os homens viraram as costas. É o mundo em si virou as costas. Os seus também não receberam. Então o mundo virou as costas, os judeus virou as costas. Mas a todos que receberam, nós deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Senhor já está tratando conosco. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Começa pela casa do oleiro. Ele cantando é a casa do oleiro. A casa do oleiro é a igreja. A igreja é a coluna e base da verdade. Do pecado, porque não crê em mim. O pecado ofende, irmãos, a justiça de Deus. O pecado ofende a justiça de Deus. E se nós não crermos, nós vamos receber o juízo de Deus que está no mundo. O mundo já está condenado. Se alguém perguntar para você, do que nós somos salvos? Salvos do quê? Do que nós somos salvos? Por que o Senhor nos salvou? A irmã cantou o hino, né? Por que Jesus me ama? Não consigo explicar. Alguém consegue explicar? Não posso explicar. Mas ele nos amou. E com amor, Jeremias 2,13, se eu não me engano, com amor eterno eu te amei. Então o Senhor sempre amou o homem, e sempre vai amar o homem. Então quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado porque não tem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O principado, Efésios capítulo 6, né, fala dos principados. O principado, irmãos, é uma esfera, é um lugar, é um terreno, é uma nação, é um estado dominado, governado por um príncipe. É um principado. E o Senhor já venceu os principados, potestades, os dominadores desse século. Já está condenado. Quem está no mundo, irmão, vai estar condenado com o mundo. Então o Senhor nos salvou do quê? Da condenação do mundo. Essa é a nossa salvação. Nós já estávamos condenados. Quando nós caímos, morremos. O pecado entrou. Com o pecado veio a morte. Coríntios 15, vai concluir onde está a morte, os teus aguilhões. O aguilhão da morte é o pecado. Quando nós cometemos pecado, nós vamos morrendo espiritualmente. Adão, quando pecou, não caiu duro, morto, fulminado. O pecado entrou, estragou o homem, estragou a alma, estragou o espírito, não aconteceu. Então o primeiro homem foi feito alma vivente. Ele tinha personalidade. A sua alma, a sua personalidade estava ativa. O seu corpo estava ativo. Mas o seu espírito estava com medo da árvore da vida para ser ativado. Satanás fez exatamente, come a outra. Come a outra. Porque ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual ele. Né? Conhecedor do bem e do mal, ele vai cair. O Espírito continuou amortecido, sem função, para receber Deus como Espírito. Porque Deus é Espírito. E o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Não é fácil, irmãos, achar os verdadeiros adoradores. Que o adorem em Espírito e em verdade. Adorar a Deus não é só levantar os braços, glória a Deus, não. É muito mais que isso.
É em espírito e em verdade. E só Deus conhece se eu estou adorando em espírito e em verdade. Graças a Deus, o seu sonda nos conhece de longe. Ele penetra até os nossos pensamentos. Não dá mais tempo. Acho que nós ficaríamos aqui até meia-noite, mas vamos parar aqui. Vou ler o versículo, mudou uma parte aqui só para concluir. Tenho ainda muito que vos dizer, está do horário, né? Mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou há de anunciar. Versículo 22, só para terminar. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Graças ao Senhor. Glória. Então, quando o Senhor falou isso, ia para a cruz, eles ficaram tristes. Mas depois, quando o Senhor vai ressuscitar e viver dentro deles agora, a alegria é para sempre. Maior alegria é essa. João disse, não tem maior alegria do que essa, de ver que os meus filhos andam na verdade. Verdade, não é o Senhor, eu sou a verdade. Então vamos perseverar. Mesmo que uma irmã disse, né? 2, 3, segura a arca. Os 4 sacerdotes aí, leva a arca no ombro. Eram 4 sacerdotes que levavam a arca do Senhor. E tinha que ser no mesmo passo. Não podia um lado da arca, podia. E se alguém tocasse a mão na arca, está combinado, porque tinha que ser o ombro do sacerdote. Então os irmãos, sustente aí a arca do Senhor, né? E vamos à frente, vamos adiante. Está na nossa frente uma carreira, está proposta diante de nós. E o Senhor disse agora, vocês podem correr com perseverança. A corrida que está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Vamos perseverar, irmãos, até o reino. Vamos perseverar no pouco, porque o Senhor tem muito para nos dar. O Senhor nos deu pouco serviço, mas Ele quer dar muito. Às vezes a gente pensa, o Senhor me deu um pouquinho, mas no reino eu vou ter uma mansão. É serviço, viu? Quer ser o maior? Seja aquele que vos sirva, que serve. Bom, graças a Deus, permaneçam fiéis à palavra do Senhor. Aí sim o Senhor será fiel a nós. Jesus é nosso Senhor. Amém.